Então, vamos lá. Eu vou pedir para que todos possam deixar o microfone desligado, né, para que possam no, espera aí só um minutinho, para que não atrapalhe, né, a relação da discussão. Todos estão convidados a participar, sempre com ordem, né? É, levanta a mãozinha, traz a sua questão, a gente vai conversando juntos. Eu conversei um pouco com a Carol, mas tudo está dentro dessa experiência, estamos construindo de uma maneira ao qual vai ser revelado aqui através do fenômeno, e então vamos participar de uma forma que as pessoas estão entrando. Vamos participar de uma forma onde a gente possa respeitar, né? Quando um ou outro trouxer uma questão. Talvez a gente use o chat. Faça a pergunta pelo chat e aí eu chamo você na hora. Falo, olha, Ana Cristina, você que trouxe aqui essa questão, né? Faça a pergunta aqui para a gente, para entender um pouco melhor. Ou Maria Luísa, olha, tem aqui a sua questão também, né? Então traga agora, nesse momento. E se caso a gente não conseguir responder tudo, que bom, quer dizer que a gente está indo na direção certa. E aí a gente pode construir outros encontros, ou mesmo você vir participar do Com. Vamos lá, para aquelas pessoas que não me conhecem ainda. Antes de eu chamar a Carol, eu vou fazer uma pequena introdução para que algumas pessoas consigam compreender qual é o lugar que nós estamos, né? Já que dentro dessa contextualização, esse grupo ele já existia, ele tem uma finalidade e nós estamos dentro dessa comunicação construindo alguns recursos para os facilitadores. Boa noite a todos. Eu sou Gil Mori, eu sou terapeuta, facilitador de constelação familiar, trabalho com hipnose e hoje eu estou me aprofundando no teatro e também em um dos caminhos da neurociência, com a perspectiva da pesquisa do trauma. E eu tenho uma abordagem que se chama COM. Aqui eu tenho alguns alunos também que fizeram no ano passado, e essa abordagem nos ajuda a ampliar a relação com o nosso cliente através dos processos online. Então, nós sabemos que existem muitos caminhos dentro da constelação, porém, o COM, ele coloca o nosso cliente como protagonista na construção do seu próprio campo. É ele que vai desenvolvendo e nós, como facilitadores, nos colocamos numa posição ao qual nós vamos revelando junto com ele qual é o lugar que ele quer explorar e assim encontrar a partir do seu corpo a bússola, o caminho para essa solução. Eu acredito que dentro da constelação familiar, o ponto principal é nós despertarmos o processo de autonomia, para que quando o nosso cliente estiver dentro de uma dificuldade, dentro de uma problemática, ele conseguir encontrar a sua decisão, a sua escolha. E esse processo, ele pode ser feito de uma maneira única, como nós já conhecemos dentro da constelação, ou nós podemos fazer um processo ao qual ele pode aprender, ele pode desenvolver o autoconhecimento sobre a sua história e sobre os processos transgeracionais. O COM, ele tem 16 aulas e uma aula zero, onde nós vamos colocando essa abordagem na prática. Eu vou entregando ela desde o começo e vocês vão utilizando, trazendo essas referências, esses recursos, para que vocês percebam como isso pode iluminar, ampliar o seu olhar. Eu coloco, para o facilitador, 3 aspectos importantes: linguagem e comunicação, interação dentro do campo e os processos ou os rituais de transformação para que o seu cliente ele possa fazer durante 14 dias e ele continuar dialogando na direção ao qual a gente desenvolveu no campo junto com ele.
E quando a gente consegue compreender esse processo, ele sai direcionado com um pouco menos de questões, né? Porque muita gente fala assim: o que eu faço depois da minha constelação? O que pode ser feito com o meu cliente? A partir do momento que a gente trabalha esse ritual de transformação no final da constelação, ele consegue desenvolver uma atitude sistêmica ou lembrar e relembrar dos fatos aos quais a gente levantou no campo e direcionou junto a ele, ok? Então, quem quiser saber mais sobre esse processo, depois pode perguntar para mim, pode perguntar para a Nath, que nós vamos estar falando sobre ele durante esses dias, já que na semana que vem a gente vai começar a turma do Com. Uma outra questão que me vieram perguntar no celular, algumas perguntas. Eu vou começar o treinamento em constelação familiar. Ele será híbrido, serão 10 meses de curso. Porém, nós faremos 5 meses online, um intensivo, ao qual a gente vai escolher o lugar para fazer esse aprofundamento e assim conseguir colocar em prática toda a concretude da constelação. Então, nós passaremos 5 meses estudando todo o movimento teórico e um intensivo de 5 dias. Depois, mais 5 meses de teórico e mais um intensivo com 5 a 7 dias, para que a gente tenha toda essa experiência do campo. Além disso, não, 2 vezes por mês, nós temos supervisão e pesquisa. Um grupo também direcionado a facilitadores, para que nós possamos nos aprofundar dentro do nosso atendimento e conseguir ampliar alguns aspectos. Ok. Dentro do processo do Com, nós assistimos o filme Helena, ao qual nós aprofundamos a relação da arte, a depressão e o suicídio. São 3 mulheres aos quais a gente percebe como isso se constrói, ou como, a partir dos gestos, das palavras, das atitudes, essas informações que são transgeracionais, elas se mantêm vivas e influenciando o nosso corpo e a nossa mente. A partir daí, nós trouxemos algumas reflexões sobre o que nós estamos desenvolvendo agora com a nossa pandemia. Ontem, no nosso processo de supervisão e pesquisa, nós estávamos falando sobre Bert Hellinger, no sentido que o Hellinger, ele participou da Segunda Guerra Mundial. E o processo de trauma e os processos com o acolhimento do ser começa a ter uma amplitude para que a gente consiga lidar com essas relações que foram desenvolvidas a partir da Segunda Guerra. Então, ele tem uma aptidão, ele tem uma experiência em lidar com algumas questões que hoje talvez a gente possa relembrar para lidar. Só um minutinho, Eunice, vou deixar aqui no mudo, para que a gente consiga lidar com esses movimentos que nós estamos atravessando pós-pandemia. Então, as perguntas que nós trouxemos a partir dessa reflexão: como as nossas crianças, elas vão absorver essas relações que estão sendo desenvolvidas nessas restrições? Como nós, como facilitadores, conseguimos lidar com a depressão e o suicídio? E como também criar redes sustentáveis para que a gente consiga desenvolver melhor esse cliente, esse paciente que chega até nós. Pois, dentro do curso de constelação, todos nós aqui fomos treinados, nós executamos inúmeros exercícios, nós executamos inúmeras constelações, meditações, e isso faz com que a gente suporte algumas emoções e histórias. Então, por que o nosso cliente, a gente só precisa atendê-lo uma vez para lidar com um problema e uma questão? Então, a gente pode, talvez, pensar em alguns tipos de processos para acolher o nosso cliente.
como a gente conseguir conexões com a Carol, que eu já vou fazer aqui apresentá-la, né? Que trabalha com escola e inclusão, psicólogos, psicanalistas, a gente conseguir se fortalecer para lidar com todos esses aspectos que estão sendo manifestados agora, pois já faz muito tempo que nós estamos atravessando esse aspecto de pandemia e o nosso corpo, ele já sente toda essa informação, essa influência que está sendo desenvolvida de inúmeros aspectos possíveis. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a professora, mestra, Carolina Videira, que é empreendedora social, presidente e cofundadora da Turma do Giló e da Escola de Impacto, é uma organização de educação inclusiva, né? Mestre em neurologia pela Unifesp, MBA em gestão pela INSPER, especialista em gestão de diferenças, pós-graduado em neurologia e membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU do Brasil. Carol, dá uma boa noite para a gente. Boa noite, Gil. Boa noite a todos e todas. Eu espero que vocês me escutem bem, porque começou uma obra aqui em cima. Espero que isso não atrapalhe o nosso encontro. E eu queria dizer que eu estou muito feliz e me sinto honrada pelo convite. Ai, muito bem, Carol. E para começar aqui o nosso encontro, eu vou ler um pequeno texto do Hellinger, ao qual se apresentou ontem para mim no Supervisão e Pesquisa. E a partir desse texto, eu gostaria que você trouxesse as suas impressões e começasse a desenvolver qual o seu olhar a partir da neurociência, ou enfim, sobre esses aspectos de inclusão. O sentido da vida. A pergunta pelo sentido da vida pressupõe que a vida não tenha valor em si mesma, mas naquilo para que serve. Entretanto, a vida emerge e está aí, e tem valor porque está aí, não por outro motivo. Tem valor por si mesma. Este é o meu pensamento. Aquele que não está em paz consigo mesmo pergunta pelo sentido da vida. Quem está em paz consigo mesmo não faz essa pergunta. Num fim de um desenvolvimento ou amadurecimento bem-sucedido, cessa a pergunta pelo sentido da vida. Viktor Frankl se ocupou muito com o significado da vida. Por muito tempo não entendi isso. Mas há pouco, Jeffrey Zeig escreveu um necrológio para ele. Aí conta sobre um encontro e uma conversa com ele. De repente, compreendi o que Frankl entendia sobre o sentido da vida. Para ele, era o mesmo o que entendo por harmonia. Quem está em harmonia encontrou a realização. A vida está em harmonia de qualquer modo, mas o eu frequentemente não está em harmonia. O eu se submete lentamente ao movimento da vida, e com isso chega a harmonia com o mesmo. A pergunta pelo sentido da vida cessa quando se encontra a harmonia. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Página 52, o sentido da vida. Bonito. Posso trazer já que eu concordo com muita coisa. E como a gente combinou, eu vou trazer o viés da neurociência em cima disso. Então, a neurociência, gente, ela tem alguns caminhos, né? Tem algumas ramificações dentro da neurociência. A que eu estudo é a neurociência comportamental. Então, é a ciência que estuda o comportamento humano, como se dão os comportamentos humanos e como foi essa evolução
até hoje. Como que o nosso cérebro aprende, como que o nosso cérebro reage, como que a gente pode ter esse conhecimento para gerar o autoconhecimento através do nosso cérebro. Queria começar dizendo para vocês que a neurociência comportamental, ela é uma ciência nova. Por quê? Com todo o avanço da medicina, com todo o avanço da ciência, dos exames, das tecnologias, muitas coisas que nós acreditávamos, que nós ciência, né, a academia acreditou durante muito tempo, ela não acredita mais, porque hoje existem evidências que nós não tínhamos antes. Então a gente tem muitos mitos, e nós todos carregamos muitos mitos em relação ao nosso cérebro, em relação ao nosso aprendizado. O clássico dele é todo mundo aqui que tem mais de 30 anos, talvez tenha escutado que a gente tem um gap de aprendizagem, que a gente para de aprender. Que o nosso cérebro, quando a gente chega lá na adolescência, no final da adolescência, no começo da vida adulta, que a gente fecha essa janela. Isso não é verdade. A gente já tem evidências científicas que a gente aprende, que a gente faz novas sinapses e outras conexões cerebrais até o último dia da nossa vida, mesmo com uma doença degenerativa. A gente também tinha o mito que a adolescência durava ali até os nossos 18, 19 anos. E a neurociência hoje já fala que a nossa adolescência dura aí até os 24, tem alguns autores que defendem 29 anos, onde todas as nossas funções executivas, que vão dar os nossos controles e nos preparar para a vida adulta, que vão estar totalmente fortalecidos. Então, antes disso, a gente tem muita dificuldade, muitos desafios, e a gente precisa olhar para essa sociedade, para onde a gente chegou hoje, qual é a cultura que a gente vive hoje, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele aprende e ele guarda informações muito valiosas dos nossos antepassados e depois, a partir do momento que você vive, que você nasce, que você chegou à vida, a tudo que você foi exposto pela cultura da sua família, pela cultura da sociedade, do lugar onde você vive, pelas interações que você fez durante a sua vida. E te traz para a pessoa que você é as suas percepções. Só que as nossas percepções são extremamente diferentes das percepções de qualquer outra pessoa. Mesmo sendo um irmão gêmeo que conviveu durante os mesmos anos na mesma casa, estudou na mesma escola e participou muito da mesma vida do outro irmão. As percepções são diferentes, porque os cérebros são diferentes. Não existe um cérebro igual ao outro, né? Então, a primeira informação da neurociência é uma afirmação muito bonita e muito difícil da gente olhar para ela e reconhecer. Nós somos seres sociais, nós precisamos dos outros para sobreviver. Nenhum ser humano sobrevive sozinho. Mas nós somos egoístas. E nós precisamos ser egoístas. Nós podemos nos tornar altruístas, mas qualquer ser humano, e aí é o DNA, é a genética que nós trazemos dos nossos antepassados, nós somos todos egoístas. E nós somos todos preconceituosos. Não existe um ser humano livre do egoísmo e livre do preconceito. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é onde a gente chega de estar em paz consigo mesmo. Primeiro, os nossos antepassados, então quando a gente fala de ontogenia, filogenia, eu vou tentar não usar termos muito técnicos, mas os nossos antepassados precisaram sobreviver, precisaram procriar, precisaram cuidar das suas crias, né? Precisaram, para a gente estar aqui hoje. E milhares de outras pessoas morreram nesse processo. Então, nós somos sim, tem analogias, né, do porquê que a gente precisa ser egoísta. Porque a gente precisa sobreviver e todos nós queremos sobreviver. Da natureza, qualquer animal quer sobreviver. E a gente viveu durante muitos anos, muitos séculos, tentando enxergar as diferenças, aprendendo e condicionando o nosso DNA cerebral a perceber as diferenças.
Só que isso na natureza, em qualquer espécie animal, não apenas a humana, se dá por essa proteção, por esse instinto à vida. Nós somos detectores de perceber diferenças rapidamente. Então, quando a gente traz isso para um contexto histórico, mas o que você está falando? Porque a gente aprendeu a ver diferença? Aprendeu, por sobrevivência. Então, quando você tinha lá o sistema feudal, né, as pequenas civilizações, eles tinham que reconhecer um forasteiro, um estrangeiro, porque ele podia ter alguma doença, imunidade para alguma coisa que pusesse todo mundo em risco. E isso se dá no reino animal. A gente vê aí todos os animais, eles andam entre os mesmos. O nosso cérebro, as palavras simpatia, né? Quando você tem uma simpatia por alguém, o que significa simpatia? Significa paixão pelos iguais. Nós nos apaixonamos por pessoas iguais a gente. Carola, pode acontecer, eu conheço pessoas que se apaixonaram. Calma, claro que pode, mas você precisa desconstruir a simpatia, aquela coisa, gostei de você, não é o santo que bateu, é o teu cérebro que escaneou e percebeu similaridades. E o cérebro é muito rápido. Essa busca por conexões, por similaridades, ela acontece em 1/20 de segundos. Você sabe se aquilo é familiar a você ou não, se aquilo te agrada ou não. Isso nos torna seres que têm pensamentos e atitudes inconscientes o tempo todo. O nosso cérebro engana a gente e joga contra a gente. E quanto mais informação tiver disponível, mais ele vai te enganar e mais enviesado a gente vai ficar e mais dificuldade a gente vai ter de perceber outros olhares, outras perspectivas. Então, é primeiro o entendimento do nosso cérebro. Somos egoístas, precisamos ser egoístas por sobrevivência. Eu faço a analogia da máscara do avião, né? Quem já andou de avião tem lá, se caso de pane, as máscaras de oxigênio vão cair e você precisa primeiro colocar a máscara de oxigênio em você, para depois você colocar a máscara de oxigênio em outra pessoa. Por quê? Porque se você não estiver vivo, se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém. Então, a gente precisa se conhecer, se reconhecer, entender esses processamentos e esses vieses. Nós temos uma série de vieses inconscientes, a gente faz uma outra coisa chamada distorções cognitivas, que eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais para frente, e a gente julga aquilo que a gente não tem conhecimento. E aí o mundo foi evoluindo, cada um dentro da sua bolha, com as suas perspectivas, com as suas interações, até ali a Revolução Francesa, quando é inventada a imprensa, nasce a imprensa, e a gente começa a viver uma série de conflitos entre a nossa espécie, a espécie humana. Coisas muito positivas aconteceram com isso e coisas muito negativas aconteceram que a gente foi deixando elas de lado, a gente não sabia como elas aconteciam, e hoje que a gente sabe, a neurociência tem um caminho para explicar esse boom que a gente vive hoje, essa dificuldade de gerir relacionamentos e de gerir diferenças, inclusive intergeracional. Porque nós nunca tivemos tantas gerações vivas na história, né, do mundo e com tanta dificuldade de interação. Também, só para falar sobre diferença e um pouquinho do nosso cérebro, é muito gozado, porque nós, todos seres humanos, compartilhamos entre nós 99,13% dos nossos genes. A gente tem menos de 1% de diferença. E as nossas diferenças causam o que causam, que a gente sabe, que vocês sabem, que vocês estudam, todo esse estresse, toda essa angústia e que a gente vive, não é só o nosso, né? No caso de vocês, as pessoas que vocês constelam, os pacientes de vocês, nós vivemos essa angústia. E a gente precisa entender como isso acontece conosco para a gente atender um paciente, um aluno, um professor, quem quer que seja. E aí a gente entra num processo
aonde, durante várias gerações, o aprendizado e as culturas eram repassadas de geração para geração. Aí lembra o que aconteceu? Teve a imprensa, junto com a imprensa deu o boom da alfabetização, do conhecimento ser maior para todo mundo. Ainda eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso à informação, que tinham acesso à educação, por diversos motivos que não precisamos aprofundar. Extremamente excludente, né? Várias pessoas foram excluídas desse processo de aprendizagem, mas a gente começou a receber outras narrativas. A gente para de ver só a nossa bolha, da onde a gente vive, do nosso país, da nossa cidade, e a gente começa a ter outras narrativas. A gente, através de livros, através de histórias, e aí começa o estudo de uma palavra que eu gosto muito, que se chama empatia. E ela está extremamente banalizada nos dias de hoje. Uhum. Empatia não é um sentimento. Empatia não é uma coisa que você vira e fala para sua cabeça, agora eu vou ter empatia por você. Nós não conseguimos fazer isso. Né? Então, assim, a gente precisa de muito autoconhecimento para a gente conseguir ter empatia e trabalhar a empatia com qualquer pessoa. Eu vou chegar mais nos dias de hoje, eu sei que vocês estão estudando sobre suicídio e essa tranquilidade aí, Gil, deixar você falar um pouco também. O que a gente vive? A gente viveu o boom da informação. Veio a internet, né? E essa geração mais nova, quando a gente vê o aumento dos suicídios, o aumento das doenças mentais, aumentou muito na população mais jovem, mas aumentou na população em geral. E isso muito tem a ver com esse choque de cultura e com esse acesso à informação, porque hoje a informação está aqui. A informação está disponível para todos e para todas. Só que a gente vive numa cultura de hipertudo. Né? Hoje a gente é hiperconsumismo, a gente mal entende da inteligência artificial, e a inteligência artificial e a neurociência têm absolutamente tudo a ver, porque, infelizmente, todos esses conhecimentos do comportamento são usados de maneira, muitas vezes, equivocada contra nós mesmos. Então, por exemplo, tudo que a gente visualiza em uma rede social é a inteligência artificial por detrás, te oferecendo mais do mesmo, mais daquilo que você simpatiza e fechando a sua narrativa. E essas informações são todas mapeadas e você consome mais do mesmo. E aí a gente vai começar a discutir o que isso gera na cabeça dos outros. A neurociência hoje afirma que a gente vive uma época, uma era de autoexploração. A gente passou do dever fazer para o poder fazer. E a gente, o que eu quero dizer com isso? Isso gera uma angústia da gente não estar fazendo tudo que a gente podia fazer em todo mundo. Hoje, se você não é um vencedor, a culpa é sua. Se você vai mal na escola, a culpa é sua. As pessoas passam a explorar a si mesma, achando que isso é realização. O hiperconsumismo é o hipertudo. Hoje, os jovens não têm tempo, nem os jovens nem os adultos. Ninguém tem tempo para nada, porque a gente faz tudo o tempo inteiro. A gente perdeu um pouco a noção da importância do tempo, do ócio, e isso tem a ver com o cérebro também. Porque o nosso cérebro consome 25% de toda a energia do nosso corpo. E se você está dando informação para o seu cérebro o tempo inteiro, como nós fazemos, você está sendo bombardeado de informação o tempo inteiro, o teu cérebro não consegue fazer uma função que é a única função que nos diferencia dos outros animais, que é ter o pensamento crítico, que é trazer a inteligência, que é trazer essa calma e uma análise do que nós estamos falando. Tem uma teoria que a gente tem 2 tipos de sistemas cerebrais. Sistema 1 e sistema 2. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre isso. Já ouviu? Tem o 3 também, Gil? O caminho que eu estudo, ele fala sobre o reptiliano, límbico, neocórtex. Não? Sim.
O neocórtex, esses são os 3 tipos de cérebro, que é uma teoria do McKean, de 1984. 74? Eu acho que termina com começa 4, com 80 ou 70 e 70. vai 84. Isso. Exato. Ele é uma teoria, tá, Gil? Ainda não... A comprovação científica por detrás disso é o sistema 1 e o sistema 2. Eles não são separados. Depois eu conto a teoria porque eu gosto muito dela. Ok. Mas o que é o sistema 1 e o sistema 2? Nosso sistema 1, ele é rápido, ele julga, ele é intuitivo e ele é esse escaneamento que a gente fez em 1/20 de segundo do repertório que nós temos na nossa vida. E o sistema 2, ele é lento, ele é analítico e ele precisa de tempo para entrar em ação. Tempo mesmo, mais ou menos 5 minutos. Porque tem outras coisas acontecendo no mundo para a gente usar o nosso cérebro. Por exemplo, os nossos sentimentos. Só que num mundo que a gente está cada vez mais conectado, que exigem respostas cada vez mais rápidas, que a gente é pressionado pelo nosso próprio tempo. Nós estamos usando muito mais o nosso sistema 1 do que o nosso sistema 2. A gente não está dando tempo da informação chegar no nosso córtex pré-frontal e fazer uma análise livre de julgamento. A gente, fala. E é aquilo que pensa. E a gente adora falar aquilo que a gente pensa, porque todo mundo tem palpite para tudo. Nós somos assim, todos nós. Então, assim, é muito difícil e dá um trabalho muito grande a gente botar no automático de espera. Eu preciso identificar o meu sentimento, identificar as emoções que estão acontecendo comigo, respirar, tirar o meu julgamento, me abrir para uma outra narrativa e aí deixar o meu sistema 2 atuar. A gente não dá esse tempo para nós e nem para ninguém com quem a gente trabalha, convive, né? Nas nossas relações familiares. A gente não tem tempo para isso e a gente está cada vez mais atolando o nosso tempo de outras coisas por conta disso. É uma cultura de hiperconsumo, de hipertudo. E o nosso cérebro precisa de descanso. E aí que eu começo o diálogo da neurociência com todas as questões relacionadas à fé, à meditação, à respiração, coisa que a ciência também há 30, 40 anos atrás não reconhecia. E hoje ela reconhece. Porque a gente, inclusive, consegue mapear cerebralmente o que cada uma dessas coisas faz no nosso cérebro. Tá fazendo sentido? Sim. Fala pra gente qual o nome desses 2 cérebros. Sistema 1 e sistema 2. O cérebro tem um único nome, ele se chama cérebro. Certo. Eu vou explicar a teoria. Eu vou explicar a teoria do McQueen. O McQueen, ele fez um desenho, é uma teoria muito didática, então para quem não é da área da ciência, a gente costuma usar essa teoria mesmo para as pessoas poderem entender. Ele divide o cérebro em 3 partes. Ele fala que a gente tem um cérebro reptiliano, ou jurássico, dinossauro, que é esse cérebro aí, ó, que juntou as informações dos nossos antepassados. Lembra que eu falei que nós somos egoístas, que nós somos julgadores, que a gente tem que reconhecer as diferenças. O segundo cérebro, rápido e devagar, exatamente, Silmara. Inclusive é o Daniel Klein que eu estudo. O segundo cérebro do McQueen é o quê? É o sistema límbico. A gente tem uma área de sistema límbico no nosso cérebro que é a área, inclusive, que regula as nossas emoções. Cachorros, vários animais têm um cérebro límbico também, porque ele envolve o afeto. E esse afeto, não falei que as emoções também influenciam na nossa tomada de decisão? Por quê? Porque às vezes a gente se emociona com determinada coisa e aí a gente faz uma tomada de decisão por dó, por pena. Você está sendo O cérebro que está agindo ainda não é o córtex pré-frontal. É lá o teu sistema límbico da dó, da pena que te enviesa para uma tomada de decisão. E o terceiro cérebro, que aí é o nosso córtex, né? Que é onde está aqui a nossa inteligência, a nossa cognição. Então, seriam esses três tipos de cérebro. Mas não existem na ciência em si 3 tipos de cérebro. A gente tem um cérebro só, né? Essa história também do nosso cérebro ser dividido em 2 hemisférios, que um hemisfério é responsável pela razão, a outra é a emoção.
Isso é neuromito, gente. O nosso cérebro é uma coisa só, toda interligada, e a gente já sabe que se a gente tiver uma lesão em uma determinada área, que o nosso cérebro é sim capaz de fazer outras sinapses e de você conseguir ter aquela mesma função. Carol,